Bom dia, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Raquel Bastos, eu sou nutricionista, eu fiz uma residência em nutrição clínica lá em Brasília, na Secretaria de Saúde, sou consultora internacional em amamentação e mestre de ensino aqui pela Faculdade de Medicina da UFG, e hoje a gente vai falar sobre um tema que está aí muito presente na mídia também, né, que são os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Então nós vamos falar o que isso significa e por que isso é tão importante. Então, os primeiros 1000 dias de vida, o que ele engloba? Então, são 270 dias da gestação, mais os 355 dias do primeiro ano e do segundo ano, né? Então, somando, dão os primeiros 1000 dias. Então, esse conceito, ele leva em consideração tudo o que acontece com aquele bebê, desde o momento da concepção até o segundo ano de vida. Então, nesse sentido, o enfoque maior da aula é sobre alimentação saudável, né, da gestação até o segundo ano de vida, que isso é um investimento para o futuro da criança. Só que a gente, quando fala nesses 1000 dias, não considera apenas a alimentação, mas também outros eventos adversos, como alguma dificuldade que aquela criança passou, como, por exemplo, uma prematuridade, uma restrição de crescimento intrauterino. Mas, de uma forma geral, a nutrição tem sido considerada muito importante, né? De todos os eventos que acontecem nesse período, a alimentação ele é um fator que a gente chama externo, dos mais importantes. Então, por isso que ela tem sido chamado muita atenção nesses primeiros 1000 dias a questão da nutrição e da alimentação saudável. Então, esse conceito, né, dos 1000 dias, ele começou com alguns estudos desse pesquisador que a gente chama Adam Lucas, né, que usa normalmente o sobrenome primeiro, o Adam Lucas, estudando sobre programming, né? Ele primeiro usou esse termo, programming. Os principais estudos de Adam Lucas, já em 1970, foram com recém-nascidos, com bebês prematuros. Então, ele começou a perceber que aqueles bebês prematuros, eles dependendo de como era a nutrição deles, né? Se leite materno, se fórmula infantil, na vida adulta, eles tinham uma chance maior de ter obesidade. O que o Adam Lucas percebeu? Que dependendo da alimentação que aquele bebê recebia, aquela alimentação ela tinha influência, tanto ali, enquanto ele ainda era um bebezinho prematuro, quanto quando ele era uma criança mais velha, como também na vida adulta, né? Então, um bebê que ele recebe leite materno, um bebê prematuro que tem condições de receber leite materno, ele tem uma proteção maior contra a retinopatia da prematuridade, contra a necrose, a enterocolite necrotizante, né? Então, quer dizer, um bebê que vai ter uma saúde ali naquele momento. Mas ele começou a perceber também que era um bebê que ia ser mais saudável no futuro, tá? Então, só para vocês entenderem de onde veio esse conceito, principalmente desse pesquisador, desde a década de 70, já com pesquisas com prematuros. Tá? Eu gosto sempre de falar isso, porque existem 2 empresas de fórmula infantil que foram se apropriando desse conceito, né? Como se fosse assim, a última descoberta do milênio e como se fosse assim, uma descoberta delas, né? Das empresas de fórmula infantil. Então, a partir do momento que teve que depois eu vou falar um pouquinho sobre os estudos mais recentes, que trouxeram esse termo, né, que saiu do programming e veio para os 1000 dias, e a partir do momento que isso aconteceu, os estudos mais recentes, essas empresas tomaram esse conceito para elas e têm usado de maneira muito, muito forte, assim. Então, Danone e Nestlé hoje falam o tempo todo em 1000 dias e se aproximaram desse conceito porque é um conceito que está relacionado com saúde, né? Então, essas empresas querem estar próximas disso, fazem eventos sobre 1000 dias, né? Querendo se aproximar como se fosse uma coisa delas, né? Então, quer dizer que ter saúde é oferecer uma fórmula dessa empresa, né? Um produto dessa empresa, que a gente vai ver que é justamente o contrário,
né? O contrário. Então, o que o Lucas traz, né, nesse conceito de programming? Que a nutrição, nesses períodos críticos, né, quer dizer, que é da concepção ao 2º ano, produz consequências na estrutura e na função do organismo, com efeitos na saúde ao longo prazo. Então, esses estudos experimentais mostraram que a nutrição no início da vida tem um importante impacto na vida adulta. E aí a gente vai especificar melhor agora, né, que principalmente em relação ao risco de doenças cardiovasculares, à saúde óssea e também à função cognitiva, tá? Então, principalmente nesses 3 aspectos, que é o impacto na vida adulta. O risco das doenças cardiovasculares, a saúde óssea e a função cognitiva. E essas novas descobertas, né, têm também importantes implicações biológicas, sociais e médicas e deve ajudar a guiar também as práticas em saúde. Quer dizer, sabe-se que o leite materno é o melhor para o prematuro, tanto hoje quanto no futuro. Então, a gente tem que guiar as nossas práticas para quê? Para oferecer para esse bebê prematuro o leite materno. Por quê? Porque não só ele vai ter uma chance maior de vida agora, como também ele vai ter uma maior saúde no futuro, certo? Então agora eu vou falar sobre cada um desses aspectos separadamente, né? Foi o que a gente falou. Então, os estudos eles mostraram isso, né? Assim, que esse conceito de programming mostra que a nutrição no início da vida e até os 2 anos melhora ou protege o adulto dos riscos cardiovasculares, saúde óssea e função cognitiva. Então, eu vou explicar cada um separadamente agora. Em relação às doenças cardiovasculares, né? O que essas pesquisas mostram? Que as crianças que são amamentadas, elas têm um risco menor, né, de desenvolverem doenças cardiovasculares. Então, o que foi observado? Né? Esses artigos eles fazem comparações entre crianças que foram amamentadas e crianças que não foram amamentadas. Então, o que eles descobriram? Que as crianças amamentadas, elas têm uma chance menor de apresentar hipercolesterolemia na vida adulta, elas têm uma incidência menor de obesidade, uma incidência menor de diabetes do tipo 2 e também de hipertensão arterial. E aí o que eles observaram também foi que o ganho de peso acelerado nos prematuros, que foi promovido pelo uso de fórmula infantil, pode levar à síndrome plurimetabólica. Então, quer dizer, o bebê prematuro, ele tem que ter um ganho de peso, a gente sabe, né? Que ele muitas vezes fica internado ali, depois que ele já está mais estável, né? Que ele já não é mais um bebê grave, ele fica internado com esse objetivo de ganho de peso. Mas que acelerar esse ganho de peso, né, usando fórmula infantil, trouxe consequências, que, por exemplo, a síndrome plurimetabólica. Então, que não é uma boa estratégia na recuperação desse bebê. Então, recomendando ainda mais o uso do leite materno, né, mostrando ainda mais que o leite materno, principalmente o leite da própria mãe, é alimentação padrão para esse bebê, né, padrão ouro que a gente chama. Então, o alimento padrão ouro para o bebê prematuro é realmente o leite da própria mãe, e esses estudos vêm comprovando isso cada vez mais. E aí, é muito interessante que esse artigo mostra que as crianças amamentadas por apenas 1 mês, né, quer dizer, pelo menos, né, a gente fala assim, que a gente consegue ver já ganhos em relação à oferta do leite materno. Claro que a gente fala assim, né, desde o colostro, se aquele bebê ele consegue ter acesso ao colostro, ele já é um bebê que está em vantagem em relação àquele bebê que nunca foi amamentado. A criança que é amamentada por apenas 1 mês, ela já apresenta melhores níveis de pressão arterial, melhores níveis de LDL colesterol, uma menor resistência à leptina e uma menor resistência à insulina, uma chance menor, né, de ter resistência à insulina e resistência à leptina. Leptina, vocês lembram o que ela é? A leptina, ela é um hormônio que regula a saciedade. E a leptina, ela é encontrada no leite materno. Então, um bebê que recebe leite materno, ele tem, além de produzir a leptina dele interna, ele também vai receber a leptina pelo leite materno. E aí, foi observado que esse bebê que
que é amamentado, né? E nesse caso dessa pesquisa, eles analisaram desde crianças que foram amamentadas por 1 mês, eles tiveram uma resistência menor à leptina, então, e resistência menor à insulina. Então, a gente percebe que já são 2 fatores que diminuem a chance dessa criança, né, quando for adulta, ter uma obesidade, mas também a ter obesidade na infância. Né? Então, quando o adulto ele tem essa resistência à leptina, ou a criança tem essa resistência à leptina, ela vai ser uma pessoa que vai demorar mais para se sentir saciado. Ela não consegue perceber tão bem a sensação de saciedade. Então, por isso, ela acaba comendo mais. Então, como é importante, né, o leite materno aí nesse caso, nesse sentido. Então, a maior parte desses estudos sobre programming, eles falam muito, muito da importância do leite materno. Então, se a gente estivesse dando uma aula aqui sobre a importância do leite materno e sobre 1000 dias, essa aula ia ser muito parecida. Vocês podem perceber, né? Então, na verdade, uma aula sobre a importância do leite materno para a saúde no futuro, né? Então, porque a gente sabe que existe a importância do leite materno hoje para o bebê e que o leite materno ele é importante ao longo da vida, né? Ele vai modulando a saúde para o futuro. Então, é nisso aí que está centrado muito esse conceito de programming, né? Na importância do leite materno, mas não só. Tá? Vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre a gestação e a alimentação complementar também. E aí o outro aspecto, né, que esses estudos demonstram muito é a questão da obesidade. Então a gente sabe que a obesidade ela é uma doença multifatorial e que existem alguns fatores de risco para a obesidade na infância e muitos deles estão relacionados também com esse período dos 1000 dias. Por exemplo, uma mãe que tem um IMC, ou que já engravida, né, com um IMC mais alto, né, na faixa ali da obesidade, ou que tem esse IMC na faixa da obesidade durante a gestação, o bebê dela vai ter uma chance maior de risco de obesidade na infância. Então, por isso que é importante cuidar do peso, né, de ter um IMC mais baixo desde antes da gravidez, até também, se for necessário, né? Claro que a gente nunca vai propor para essa mãe que aconteça perda de peso durante a gestação. O que acontece é um ganho de peso mais lento, na verdade um ganho de peso menor, né? Então, se a gestante ela engravida já com o IMC mais alto, a gente vai propor durante a gestação que ela tenha um ganho de peso mais baixo. Ela não precisa ganhar tanto peso quanto uma mãe que tem um IMC normal, né? Então, existem faixas de recomendação, né? Então, por exemplo, uma gestante obesa, ela pode ganhar, por exemplo, só 7 quilos ao longo de toda a gestação, né? Que é diferente da recomendação, por exemplo, de uma gestante eutrófica, né? A gestante eutrófica ela vai ganhar em torno de 11 até 16 quilos, né? Uma gestante de baixo peso, um pouco mais. Então, mas a gente tem que cuidar também que existe um modismo hoje de achar que menos é mais, né? Então, quer dizer, quanto menos peso você ganha na gestação, melhor para você. Né? E aí a gente vê algumas recomendações, assim, algumas pessoas que chegam, por exemplo, eu trabalho no banco de leite, não sei se eu comentei isso com vocês, né? Mas a gente chega muitas vezes com bebês que são pequenos para a idade gestacional, ou seja, que ele tem um peso baixo para a idade que ele nasceu. Então, um bebezinho ali que ganhou 2.400, né? Um bebezinho que nasceu a termo, ou seja, com 40 semanas, mas que ganhou 2,4 kg, né? Nasceu com 2,4 kg. Então, ele é um bebê pequeno para a idade gestacional. E muitas vezes está associado com baixo ganho de peso. Quando a gente pergunta para essa mãe, normalmente ela ganhou 6 quilos na gestação e muitas vezes ela foi orientada a isso, né? Então, ela foi orientada a não ganhar muito peso e é só que isso reflete também no peso do bebê. Então, o ganho de peso ele tem que realmente seguir um padrão, tá? O padrão que é estabelecido para a saúde da mãe e do bebê.
certo? Mas agora a gente volta aqui, né? Nós estamos falando sobre fator de risco para a obesidade na infância. Então, o IMC materno alto é um fator de risco para a mãe ser obesa, para o bebê ser obeso, né? A criança ser obesa. Um excesso de ganho de peso na gestação também vai aumentar o risco dessa criança desenvolver uma obesidade. A diabetes gestacional, né? Então aumenta o risco do bebê já nascer com um peso mais alto, né? Então, muitas vezes quando a mãe tem diabetes gestacional, é que vem aquele bebê que a gente chama GIG, que é grande, né, para a idade gestacional, gigante para a idade gestacional, que é um bebezinho que a termo, né, com 40 semanas, ele tem próximo de 4 quilos. Aí, quando a gente já fala da alimentação da criança, o uso de fórmula infantil aumenta o risco da obesidade na infância. O alto grau, né, a alta oferta de energia e proteína, que muitas vezes essa alta oferta de energia e proteína ela é oferecida também quando a criança é alimentada por uma fórmula infantil. Um ganho de peso rápido, que é no caso, por exemplo, daqueles prematuros, ou em qualquer outra fase da vida ali, até os 2 anos, ele é um fator de risco para obesidade na infância. A introdução precoce de alimentos, né, quando a gente fala ali na alimentação complementar, então quando você não respeita aquela faixa de bem próximo aos 6 meses de idade, existe uma chance maior de obesidade na infância. E quando a gente encontra uma alteração na microbiota intestinal, que é o que a gente chama de disbiose, né? Então, o que é que pode causar essa alteração na microbiota intestinal? É quando aquela criança não é amamentada, né? Então, quando o leite materno, ele favorece uma microbiota intestinal adequada, né? E saudável. O parto vaginal, né? Então, quando aquele bebê nasce de parto normal, a chance daquela microbiota ser uma microbiota mais saudável, né? Então, principalmente quando associado ao aleitamento materno. Então, são 3 passos aqui para o bebê ter uma microbiota mais saudável. O parto vaginal, o contato pele a pele na primeira hora, que aí aquele bebê já vai colonizar com as bactérias benéficas da família, né, da mãe, e o aleitamento materno, né? Então, quando você tem esses 3 fatores, a chance daquela criança ter uma microbiota saudável e que vai proteger ela da obesidade é maior. Então, como são importantes, né, todos esses processos, né? Então, parto natural, contato pele a pele na primeira hora ao nascimento e a manutenção do aleitamento materno até os 6 meses ou mais vão favorecer essa microbiota saudável e vai proteger aquela criança da obesidade. Então, voltando na questão dos prematuros, né? O que essas pesquisas observaram que uma alta oferta de nutrientes com o propósito de acelerar o crescimento pode predizer, quer dizer, pode levar a aquele bebê ter uma dislipidemia no futuro, aumenta a chance também de diabetes do tipo 1 e também aumenta a chance da obesidade. Então, por isso é que não se deve programar, né, para o bebê prematuro um rápido ganho de peso. Né? Então, aquele peso ele tem que ser um ganho lento, né, que a gente fala dentro ali, porque às vezes eu falo assim, fica muito aberto. Né? O que é um ganho de peso adequado para o prematuro? É um ganho de cerca de que é um ganho adequado, né? 20 gramas dia. Né? Então, o bebezinho ele tem que ir ganhando peso por volta de 20 gramas por dia. Não precisa de ser mais do que isso, né? Porque às vezes a gente vê ganho de peso assim, muito maior, de 60 gramas por dia, que aquilo não existe aquela necessidade, né? Quer dizer, não precisa do bebê ganhar peso tão rápido. Então, o adequado é que ele fique por volta mesmo desses 20 gramas de peso por dia, tá bom? Para não ficar uma coisa muito solta, né, do que é, né, esse ganho de peso rápido. Espero, assim, eu acho que quando a gente tem esse padrão, né, parâmetro, fica melhor. Então, em relação à função cognitiva, o que descobriu-se em relação ao aleitamento materno? Que a estrutura cerebral e o QI, eles são afetados por restrições dietéticas. Quer dizer, quando é que existe uma restrição dietética? É um bebê prematuro, é um bebê que tem um atraso ali no ganho de peso, uma restrição de ganho de peso intrauterina,
ou que tem realmente, não ganha peso ali quando ele é recém-nascido, né? Como é que chama? Quando isso acontece, né? Quando esse bebê passa por alguma dessas restrições dietéticas, ou dentro do útero, ou fora do útero, foi observado que existe uma alteração na estrutura cerebral daquele bebê e também ele tem uma alteração nos índices, né, de QI, nos testes de QI. E também quando o bebê que é amamentado ao seio, ele tem essa estrutura cerebral diferente também, e ele tem melhores níveis nos testes de QI comparado com bebês que são amamentados com fórmula infantil enriquecidas, né? Então, eu acho que é interessante trazer que essa pesquisa, ela foi feita com fórmulas infantis enriquecidas, porque muitas vezes a gente escuta assim, não, mas hoje meu filho, ele toma a melhor fórmula que existe, ela já é enriquecida, que eles falam que na verdade, o que traz, né, essa proteção cerebral são os níveis de lipídios que existem no leite materno, que é o DHA e o EPA, que são lipídios responsáveis pela formação daquela bainha de mielina. Eles vão mielinizar ali os neurônios. E essa função, né, é principalmente do DHA e do EPA, que são tipos de gorduras presentes no leite. Aí o que a gente escuta muitas vezes é as pessoas falando isso, não, mas o meu filho usa aquela fórmula que é enriquecida com DHA e com EPA, então não tem problema. Né? E a gente sabe que essas comparações de leite materno com fórmula, elas não são verdadeiras, né? Assim, não existe nenhuma fórmula que se compare ao leite materno, né? E nem de perto, porque a gente sabe que o leite materno é um leite vivo, que tem bactérias benéficas, que tem enzimas, que tem células vivas, então não tem como comparar, né? Então, assim, não caia nessa de comparação com fórmula, tá? Então, é interessante que essas pesquisas, elas não foram feitas comparando leite materno com leite de vaca, diluído, não. As pesquisas são feitas com fórmulas infantis enriquecidas, tá bom? Só um detalhe aqui. E aí, eu vou trazer o que a pesquisa mostrou para vocês. Esse estudo de coorte, né, ele foi... esse aqui é do Adam Lucas, tá? Que é feito com crianças, tá bom? Esse estudo de coorte aqui é um diferente, que é um estudo mais longo, que ele foi iniciado com crianças em 1982. Essa pesquisa ficou muito famosa. Esse pesquisador, ele chama César Victora, ele é um pesquisador brasileiro, tá? E essa pesquisa foi feita no Brasil, mas ela ficou muito famosa. As crianças, elas foram acompanhadas desde 1982, né, na cidade de Pelotas, foram acompanhadas por 30 anos. E aí, 30 anos depois, foram feitos, claro, não só esse teste, né, esses testes, mas diversos outros, mas essa pesquisa é especificamente falando sobre testes de QI, renda e escolaridade. Para vocês terem noção da dimensão da pesquisa, o estudo ele terminou com 3.493 participantes, tá? E o que foi a conclusão, né, em relação ao desenvolvimento cerebral dessas crianças? Que as crianças que são amamentadas, elas têm um melhor desempenho nos testes de inteligência. Né? Então, essas crianças foram avaliadas e tiveram um melhor desempenho nesses testes de inteligência, eles tiveram níveis de QI mais alto. Esses níveis de QI, eles foram associados com um maior tempo de escolaridade, né? Então, quer dizer, as crianças tiveram um QI mais alto e eles dizem que, em consequência, também uma escolaridade mais alta e, em consequência, uma renda mais alta. E aí é um achado muito importante, né? Quer dizer, que a criança que foi amamentada, ela conseguiu ter melhores resultados, né? De renda, de escolaridade, de QI. Então, foi um resultado muito comemorado e muito importante para o aleitamento materno. Em relação à saúde óssea, né? Então, o que essas pesquisas na área de programming mostraram em relação à saúde óssea? Também na área dos prematuros, né? Analisando os prematuros. E foi uma coorte grande também com prematuros.
Esses estudos analisaram uma relação direta entre o aleitamento materno, o uso de fórmula infantis e os níveis ósseos no futuro. E o que eles encontraram? Esses resultados, eles sugerem que os bebês alimentados com fórmula, né, aquela fórmula padrão que a gente fala de entrada, né, tipo 1, né, que tem o número 1, esses bebês alimentados com fórmula no primeiro mês, eles tiveram, ao final da infância, um grande aumento na formação óssea. Quer dizer, eles tiveram uma mineralização muito alta. E essa mineralização alta, ela é um fator de risco para a osteoporose no adulto, né? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio ali, né, do ganho de peso. Quando existe um ganho de peso muito grande, muito intenso, aquilo é um fator de risco para a doença cardiovascular e para obesidade. Aqui na relação da formação óssea foi mais ou menos parecido o que eles encontraram, né? Então, existiu uma mineralização, né, muito alta, né, um grande aumento da formação óssea, e isso aí levou a um aumento do risco de osteoporose no adulto. Então, levantou essa hipótese, né, de que a nutrição precoce ideal é importante para reduzir o risco da doença óssea degenerativa posterior. Então, assim, mostrou que o leite materno, né, ele não leva a esse ganho de peso tão rápido, tão acelerado, né, e esses bebês que foram, então, amamentados, eles tiveram uma chance menor de ter essa osteoporose no adulto, tá bom? Então, esse estudo foi com prematuro, certo? Então, os que tiveram fórmula padrão, eles tiveram uma chance maior de osteoporose, e os que foram amamentados, eles tiveram uma chance menor. Aí, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os conceitos, aqueles conceitos que estão mais atuais, né? Que é aquela série que foi apresentada pela revista Lancet, mais atuais que eu falo porque essas pesquisas que a gente falou, né, vocês vão ver que tem as referências no final, mas que os estudos de Adam Lucas, eles começaram em 1970, e ele usava esse conceito de programming, que é de programação, né, como se a alimentação na infância programasse o que vai acontecer no futuro. E aí, esse termo programação, ele ficou parecendo uma coisa muito assim, determinista, sabe? Então, quer dizer, a partir do momento em que meu filho não foi amamentado, por exemplo, ele vai ser obeso, né? Então, pareceu que era um conceito que não ficava muito bom, como se não tivesse mais saída, né? Então, desde 2008, com esses novos estudos apresentados pelo Lancet, eles começaram a usar esse termo primeiros 1000 dias, que pareceu melhor do que usar programação, né? Menos, que é um termo que dá mais esperança, né? Claro, dá a devida importância, né? Quer dizer, são os primeiros 1000 dias de vida da criança. É um momento crítico, é uma janela de oportunidades, né? Então a gente trabalha com isso, assim. Em vez de trabalhar com determinismo, a gente trabalha com oportunidades. Quer dizer, nós temos essa oportunidade maravilhosa, né, desde a concepção até os 2 anos de idade, influenciar de forma positiva na saúde da criança, né? Então eu acho que realmente ficou bem melhor mesmo, né? E aí, a partir dessa série que eu falo, que esses conceitos eles foram atraindo a indústria, né? E a indústria alimentícia foi se apropriando desses conceitos e trazendo para perto delas, né? Como se fosse uma coisa que ela pudesse oferecer, né? E a gente sabe que não, tá? Então, assim, depois de tudo que eu falei, né, de tudo que esses estudos do Adam Lucas mostraram, né, em relação ao benefício do aleitamento materno, né, o estudo do César Victor sobre os benefícios do leite materno para a inteligência, a gente já sabe que esse conceito ele não pode vir da indústria alimentícia, tá bom? Então, da mesma forma, ele fala na concepção até os 2 anos de idade, né, como uma janela de oportunidades para melhorar a saúde dos indivíduos. E essa série do Lancet, ela propõe muito, ela traz muita questão de que esse período, ele é um período de prioridade e também na alocação dos recursos nos países mais afetados, nos países desenvolvidos. Então, esse período, por ser uma janela de oportunidades, né, em um momento crítico, momentos críticos em que deve existir maior
alocação de recursos para esse período. Então, esse período ele deve ser priorizado como estratégia de saúde. Então, deve-se priorizar, né, o atendimento, a atenção materno-infantil e também esse apoio ao aleitamento materno. Então, essas são como estratégias de saúde pública a serem implantadas por países ou localidades. Quer dizer, então devem-se reforçar as estratégias de saúde pública neste período. Por quê? Por ser um período crítico, né? Um período que vai promover saúde, não só para a criança, mas também para o adulto. Né? Nós vamos também proteger o adulto contra doenças no futuro. Eu esqueci de falar uma coisa quando a gente estava falando lá sobre a obesidade. Posso voltar ao slide rapidinho? Voltar lá, tá? Quando a gente fala, né, em obesidade, né, e nessa proteção que o leite materno, que o ganho de peso na gestação, né, o cuidado que a mãe tem que ter com a alimentação na gestação, é importante lembrar que a obesidade, ela é uma doença, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, nos meus atendimentos, ou como nutricionista, ao longo, sei lá, de toda a minha profissão. Existe essa confusão, assim, como se a obesidade fosse uma questão estética, né? Ou como se a obesidade na criança, ela não fosse um problema, né? Quando a criança crescer, ela vai emagrecer. É importante a gente ter essa consciência, tá? Que a obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença multifatorial, sim, né? Acontece por diversos fatores, entre eles também esses todos que a gente falou, né? Então, desde a concepção, da gestação, ao aleitamento materno, à introdução da alimentação complementar, tudo isso pode levar à obesidade ou pode proteger da obesidade, mas é importante a gente ter essa noção de que, sim, a obesidade ela é uma doença, tá? Ela é uma doença que ela precisa ser tratada. Ela não é simplesmente uma condição pela qual aquela criança está passando naquele momento, né? E a obesidade no futuro também é uma doença. Então, quando a gente protege contra a obesidade com leite materno, com essas medidas de cuidado com a alimentação na gestação, a gente está protegendo aquela criança e aquele adulto de uma doença. Então, voltando lá no slide que a gente estava, né? Então, de voltar os recursos e estabelecer estratégias de saúde pública para prevenir essa doença, que é a obesidade, e prevenir todas as consequências que vêm dessa doença, que é a hipercolesterolemia, a hipertensão, a síndrome plurimetabólica, e tudo isso, né? Então, por isso que é muito importante esse conceito, né? E estudar mais esse conceito e a gente fala divulgar, né? Então, trazer à luz. Aí, embora identifique e proponha intervenções específicas, não foi concebido como uma proposta a ser executada somente em nível individual ou familiar, né? Então, quer dizer, esse conceito, né, dos 1000 dias, ele é um conceito de estratégia de política pública, não é somente ali no individual. É claro que vai favorecer aquela criança no nível individual, né? Se ela vai ter um atendimento individualizado, para ela, ótimo, mas teria que ser visto como uma estratégia mesmo de saúde pública, como é visto, por exemplo, o aleitamento materno. E aí, eu quero falar, esse slide, ele traz um pouquinho, ele é adaptado, tá, e traduzido daquela série do Lancet 2018 por um artigo que vai estar lá na referência para vocês, que ele fala um pouco mais também da questão das intervenções nutricionais e de outros tipos de cuidados que a gente tem que ter hoje, né, também, que é o cuidado com as doenças transmissíveis, tá? Então, na gravidez, né, o que são as recomendações? As principais intervenções nutricionais diretas. Então, a suplementação materna com ferro, com folato e múltiplos micronutrientes, a suplementação de cálcio, sal iodado, intervenções que... hoje eu achei interessante falar sobre sal iodado, né, porque é sempre bom a gente falar sobre essas coisas que estão na moda. Hoje eu recebi uma pergunta perguntando sobre sal rosa, tá? Tá super na moda, né, essa questão do sal rosa, eles falam como se fosse um sal mais saudável. É importante a gente lembrar que o sal rosa, ele não é iodado, tá?
Então, e principalmente aqui na nossa região, é muito importante o consumo de sal iodado, tá? E na gravidez, né, nesse período, o bebê ele não vai usar sal, né? Mas as mães têm que fazer o consumo do sal iodado, tá? Claro que a gente sempre vai trabalhar com essa redução do consumo de sódio, né? Que o nosso consumo é altíssimo, mas não é uma medida adequada orientar a substituição do sal iodado pelo sal rosa, tá bom? Intervenções, né, para reduzir a poluição do ar em ambientes externos, a contaminação por agrotóxicos, né, a vermifugação nesse período e o tratamento intermitente para malária, tá? Então, no recém-nascido, o foco é o aleitamento materno exclusivo e imediato e, se possível, aquele contato pele a pele na primeira hora, tá? Aí o artigo traz também a questão do clampeamento tardio, né, do cordão umbilical, porque a gente sabe, não sei se vocês sabem o que é isso, clampeamento é quando você vai cortar o cordão do neném. A recomendação é esperar o cordão do bebê parar de pulsar para depois cortar. Quando isso acontece, aquele bebê ele vai receber uma quantidade maior de sangue e ele vai ter uma reserva maior de ferro. Essa reserva maior de ferro vai proteger aquele bebê contra a anemia, tá? Então essa é uma recomendação. Esse clampeamento tardio. E a outra é a suplementação de vitamina A. De 0 a 6 meses. Aleitamento materno exclusivo, aí a higiene, né, na preparação dos alimentos, as questões de renda, né, de transferência de renda, os mosquiteiros. De 6 a 24 meses. O aleitamento materno continuado, tá? Então, lembrar que a gente mudou esse termo, tá? É bom que o artigo já trouxe o termo certo. A gente não fala mais em aleitamento prolongado, tá? Porque aleitamento prolongado traz uma sensação como se a mãe estivesse prolongando alguma coisa ali que não é legal, né? Então, assim, esse termo ele foi alterado para aleitamento continuado, que significa que o leite materno ele continua mesmo após a introdução dos alimentos, tá? Então, a alimentação complementar, suplementação preventiva de zinco, uso de zinco no manejo da diarreia, suplementação com vitamina A, sal iodado, são algumas sugestões que também não são específicas para o Brasil. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente não usa aqui dentro dessas recomendações, tá? Lavagem das mãos, higiene, né? Então, evitar tratar a desnutrição, que é uma coisa que está sendo assim, ainda existe no nosso país, ela é cada vez menos frequente, né? A gente se preocupa cada vez mais com a obesidade, menos com a desnutrição. Então, vermifugação, suplementação e fortificação de ferro, transferência de renda, mosquiteiros. E eu não sei se dá para ver, se vocês conseguem ver direitinho essa imagem, mas também eu deixei a referência lá, se vocês quiserem depois buscar esse artigo. Ele fala um pouco além das questões nutricionais, né, nesse período dos 1000 dias. Então, quer dizer, ali no útero e até os 6 meses, o que é que a gente vai cuidar? Da saúde e da nutrição materna, né? Então, cuidar da saúde daquela mãe, né, por meio do pré-natal vai ser importantíssimo. Para quê? Para você evitar um nascimento prematuro, evitar uma restrição de crescimento dentro do útero, né? Então, isso aí vai ter impacto nessa saúde que a gente fala até né, nesse período dos 2 anos para refletir na vida adulta. Né? Então, qualquer restrição de crescimento que aquele bebê tenha, o que foi descoberto é que ele aumenta a chance dele desenvolver um fenótipo que é chamado de fenótipo poupador. Quer dizer, um bebê que faz uma restrição ali no útero, ou que nasce pequeno, para idade gestacional ou prematuro, ele começa a ter esse fenótipo poupador, ele pode, né, vir a ter. Que significa o quê? É uma chance maior de obesidade no futuro. Tá? Então, por isso é que tem que ter esse cuidado. Então, do nascimento até os 6 meses, aí ele vai, do nascimento até os 6 meses, né? E aí até os 5 anos de idade, imunização, check-ups regulares, né? Então, a gente já falou, aleitamento materno exclusivo, nutrição adequada, né? E aí vem a parte cognitiva também, né? Que além do aleitamento materno exclusivo, e continuado, o que essa criança tem que ter? Ela tem que ter estímulos precoces, né? Por parte dos cuidadores e também esse estímulo precoce ali por outras crianças, né? Da mesma idade, que a gente fala ali, ó, socioemocional. Interação com os colegas, né? Em ambiente de grupos estruturados para promover o desenvolvimento desse
social e cognitivo adequado, tá? Em relação à linguagem também, né? Então, estimulação precoce, quer dizer, aquela criança que não vai ficar só com o estímulo da televisão, né? Então, quer dizer, diminuir esse estímulo da televisão e cada vez mais que essa criança possa ter contato com a linguagem, né? Com a fala, ver um adulto falando, né? Que converse com essa criança, lê para a criança, canta com a criança para que ela tenha um desenvolvimento adequado da linguagem, tá? Então, isso é importantíssimo para esse desenvolvimento cognitivo, socioemocional e de linguagem da criança, tá? Então, essas são as intervenções que devem ser feitas no desenvolvimento infantil, com ênfase para esses primeiros 1000 dias, tá? No finalzinho, eu trago a referência desse artigo, ele não chega, não é uma tradução, né, daquela série do Lancet lançada em 2008, mas é uma adaptação. Ah, então ele traz algumas coisas que são importantes da série para o português. Então é um artigo muito interessante para quem quiser saber mais. Aí essa imagem é muito trazendo a questão da importância do aleitamento materno, né? Então assim, o aleitamento materno, eu falo que talvez seja de tudo, né, desses primeiros 1000 dias, ele é o que pesa mais, né? Vamos falar assim, ele é o auge, né? O que há de mais importante, que deve ser cuidado e promovido nesses primeiros 1000 dias da criança, tá? Então, lembrando que desde o nascimento até os 2 anos de idade, né? Quer dizer, todo esse período dos 1000 dias, a recomendação é que a criança seja amamentada, né? Então, é exclusivamente até os 6 meses, mas é continuado até os 2 anos. E ali, no primeiro ano de vida, o leite materno, ele vai ser o principal alimento que a criança vai receber, né? Fala assim, o mais importante da dieta dela. Depois dos 2 anos, ele continua sendo muito importante, a gente vai falar um pouquinho ali daqui a pouco, tá? Mas ele continua sendo a fonte principal de proteína da dieta, né? Uma fonte importante de energia, uma fonte importantíssima de cálcio, né? E aí, além disso, a proteção, né? A proteção dessa criança contra infecções, a proteção dessa criança, né? Que a gente fala assim, quando aconteceu agora em Goiânia, né? Assim, são várias famílias com rotavírus, né? Não sei se vocês estiveram aí do mesmo jeito que aconteceu aqui em Goiânia, mas eu, por exemplo, que tenho acesso a bebês, né, na fase do aleitamento materno, eu recebi, assim, várias mães que famílias, né, que a mãe teve rotavírus, o irmãozinho mais novo teve, o pai teve, e o bebê foi o único que ficou protegido, né, um bebê em aleitamento materno exclusivo. Então, existe essa proteção contra as doenças, de uma forma geral, né? A gente sabe que é a nutrição perfeita, né, que é tudo que o bebê precisa nesses primeiros 6 meses de vida. E aí tem essa proteção, como a gente falou, né, contra a obesidade e contra as doenças crônico-degenerativas, né, que são as doenças que essa pessoa pode chegar a ter no futuro, tá bom? Então, o que mais que esse cartaz traz, né? Que 800 mil crianças poderiam ser salvas, né, se elas tivessem um aleitamento materno, né? Então são mortes evitáveis, né? Mas que infelizmente só 41% das crianças elas são amamentadas, né? E que existe uma economia que poderia ser feita por volta de 3 bilhões anualmente no mundo se as crianças forem amamentadas, e que para proteger o aleitamento, o que é preciso fazer? Limitar o marketing dessas indústrias de fórmula infantil, principalmente eu acho que elas não deviam estar associadas a esse período, né, associadas a esse período dos 1000 dias, né, o suporte a essas mães, né, o suporte tanto dos profissionais de saúde como do sistema de saúde e também o suporte por outras mães, né, a importância dessas mães participarem de grupos, né, de apoio à amamentação, tudo isso aí poderia contribuir também com os melhores índices, né, de aleitamento materno, que a gente precisa mesmo melhorar nossos índices de aleitamento materno. O Brasil, ele teve também uma outra série de artigos que mostrou isso. O Brasil, ele foi um país que teve um crescimento muito alto na área do aleitamento materno, né? Então, aqui no nosso país,
lá na década de 80, os bebês eles eram amamentados por volta de 2 meses. Hoje a gente já sabe que chega até a 14 meses. Então, quer dizer, a gente ganhou muito, né? Ganhou muito. Só que existe agora uma relativa estabilização nesses índices, né? Então, a gente chegou ali, né, por volta desses 39% das mulheres amamentando aqui no nosso país em 2006, e existiu uma relativa estabilização desse percentual, né, que a gente fala de 2006 até 2013, quando foi feita a Pesquisa Nacional de Saúde. O índice era muito próximo, né? Então, quer dizer, nós crescemos muito, e a gente cresceu muito, principalmente devido à iniciativa Hospital Amigo da Criança, mas esse crescimento, ele se estabilizou, né? Então, a gente sabe que agora são precisas novas medidas, né? Mas voltar os olhares ali para esse período que a gente viu que ele é crítico, que ele é importante, que ele é determinante na saúde da nossa população, né? Tanto na saúde da criança como na saúde do adulto, né? Então, a gente precisa continuar crescendo, né? A gente não pode parar de crescer, a gente não pode ficar satisfeito. Nós passamos de 2 meses para 14, né? Nós passamos, sendo que ainda são apenas, né, 40%, né? Para falar em termos de Brasil, 40% só das nossas crianças que estão sendo amamentadas exclusivamente até os 6 meses, né? Então, assim, está muito longe, né? A gente fala que ali, próximo dos 50%, é o que a Organização Mundial da Saúde classifica como regular, né? O adequado seria que a gente chegasse lá perto dos 90% das crianças amamentadas. Então, quer dizer, nós ainda estamos muito longe, né, de atingir o que é bom, o que é ótimo em relação ao aleitamento materno. Então, assim, ainda tem muito para crescer, tá? Então, precisam aí ser desenvolvidas novas estratégias para esse aleitamento materno continuar crescendo, né? Para a gente continuar avançando nesse caminho. E aí, em relação à alimentação complementar, o que é que a gente pode fazer para garantir uma alimentação complementar saudável para essa criança, sabendo da importância que essa alimentação complementar tem na saúde da criança hoje e para o futuro, né? Que é o que a gente fala em termos de 1000 dias. Inicialmente é pensar no início oportuno, né? Que não sei se vocês lembram lá no primeiro, no segundo slide que eu passei, que as pesquisas demonstraram que o início da alimentação complementar, antecipar, né? Ele pode ter consequências de aumentar o risco de obesidade, mas também ele aumenta o risco das doenças infecciosas, né? Infecto-contagiosas. Então, quer dizer, é um início oportuno. O que é um início oportuno? É um início aos 6 meses de vida, tá? Então, porque a gente sabe que até os 6 meses, o alimento ótimo, ideal, é o leite materno, tá? Então, é iniciar perto, né? Que a gente fala cerca de 6 meses, quer dizer, que se às vezes você vai voltar para o trabalho, a mãe vai voltar para o trabalho, o bebê vai estar com 5 meses e 3 semanas, ela vai começar uma semana antes ali, e ela acha que aquilo ali vai ser melhor, não tem problema, né? Claro. Mas o que a gente tem que combater muitas vezes é aquela ideia de, eu vou voltar aos 4 meses, então eu vou já começar com a alimentação complementar. É uma pergunta que eu escuto muito, assim, Raquel, a mãe, ela vai voltar para o trabalho com o neném com 4 meses. O que é melhor, a gente começar com uma fórmula ou a gente introduzir a alimentação complementar? Aí eu respiro fundo, né? Que a gente tem que, quem está na área de aleitamento materno, a gente aprende uma técnica, né, que chama aconselhamento. Eu vou dar uma aula para vocês sobre aconselhamento, que é uma técnica muito interessante, é uma técnica de comunicação, né? E o aconselhamento, ele muda não só a nossa atuação como no atendimento ali aquela mãe, mas ela muda um pouco a nossa atuação de forma geral. Então eu uso, né, essa estratégia de aconselhamento para explicar que não, né, assim, não é nem a introdução da alimentação complementar e nem a fórmula infantil. Não são essas duas as únicas alternativas possíveis, mas infelizmente essa pergunta, ela é muito frequente, eu recebo muito frequentemente essa pergunta, né? A mãe volta ao trabalho com 4 meses, eu vou oferecer a alimentação complementar ou a fórmula? Não, nenhum dos dois. A primeira estratégia é sempre manter o aleitamento materno, tá? Essa é a nossa primeira recomendação, manter o aleitamento materno. É importante explicar para essa mãe como é que ela vai fazer isso, tá?
Então, o como é extraindo leite, armazenando leite, mas isso aí teria que ser uma aula separada para a gente falar isso. Mas o que eu queria deixar aqui é que é importantíssimo o início oportuno da alimentação complementar, certo? Então, não é fórmula, tá? Que a gente vai entrar quando o bebê faz 4 meses e a mãe volta ao trabalho, e também não é a introdução da alimentação complementar, certo? Então, para a gente garantir esse início oportuno, a gente tem que, sim, como primeira alternativa, sempre recomendar a manutenção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Mesmo que esse aleitamento materno, ele vai acontecer, né, de uma forma que esse leite vai ser oferecido para a criança de outra forma, né? Naquele momento em que a mãe está no trabalho, outra pessoa vai oferecer esse leite materno, né? Então a gente fala sempre assim, de preferência na colher ou num copinho de transição, tá? Para a gente conseguir que essa introdução do leite que não vai ser através do seio materno, seja feita de forma a preservar o aleitamento materno até os 2 anos ou mais, tá? Porque se aí nesse momento essa criança começa a usar uma mamadeira, existe uma chance maior desse bebê aos poucos entrando num processo de desmame, tá? Então que o leite materno seja oferecido, preferencialmente colher ou copo de transição, tá? Então, pronto, já falamos do início oportuno. A alimentação complementar tem que ser uma alimentação saudável, né? O que é essa alimentação saudável? É uma oferta de alimentos variados, é uma densidade calórica adequada, quer dizer, a comidinha não vai ser liquidificada, ela vai ser amassada, tá? Então ela vai ter uma densidade calórica adequada, porque quando você bate no liquidificador, oferece uma alimentação muito rala, que a gente fala, né, que não tem densidade calórica adequada, vai faltar nutriente para aquela criança, tá? Então é importante oferecer as fontes de ferro, tá? Então em cada refeição, um vegetal verde escuro, uma fonte proteica, tá? A gente não começa a alimentação complementar com suco, a gente não oferece suco para criança menor de 1 ano, tá? Então é a comida amassadinha, tá? Não vai ser liquidificada, não vai ser peneirada, vai ser sempre oferecida vai sempre priorizada a papa principal que a gente fala. Ela começa com a papa principal, né? Que vai ter, por exemplo, um alimento do grupo do carboidrato, um alimento do grupo da proteína, um alimento do grupo dos vegetais e o feijão, tá bom? E cuidado com a higiene, né, na preparação desses alimentos. E aí eu queria trazer para vocês que em breve deve sair o novo Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. É um trabalho do Ministério da Saúde que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Tá? Eu já participei de algumas oficinas e também da revisão desse guia e da consulta pública. Então ele deve sair ainda esse ano, tá? Então o Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito interessante, assim, convidou mães para rodas de conversa, vários profissionais, né, debateram. Então vai ser um material que eu acho que vai ficar muito bem feito, né? A consulta pública foi o ano passado e já deu para ter uma noção de como que esse guia vem, assim, muito cheio de informação, muito bem feito, um trabalho muito bem feito, tá? Tá chegando por aí. E aí eu queria trazer, não vou ler tudo isso não, só para esse slide é só para falar da importância, até vou voltar aqui que ele está feio, da importância da alimentação complementar, respeitar a criança, né? Então quer dizer, a criança, ela não deve ser forçada a comer, ela deve ser estimulada, né? Então você estimula a criança a comer, independente de forçar. Você respeita os horários daquela criança para comer, né? Então, quer dizer, você não precisa ter horários muito rígidos ainda na alimentação complementar, né? E não precisa também de colocar horário
para amamentação, né? Porque existem alguns profissionais que orientam, não, você, tal hora a criança vai comer a frutinha, tal hora é o almoço. E a gente sabe que isso não funciona muito bem na prática, porque ela ainda vem, por exemplo, de um aleitamento materno em livre demanda, em que os horários, ela, claro que ela já começa, né, até por conta da rotina da família, a ter alguns horários, né, e se a mãe volta ao trabalho também, naturalmente vai acontecer mesmo que ela vai ter que entrar naquela rotina, se adaptar naquela rotina da família, mas que não seja de uma forma muito drástica, assim, né, e porque isso, né, o que acontece? Quando você coloca um horário muito rígido para comer ou força a criança a comer, essa atitude, ela também tem sido relacionada com o aumento da obesidade, certo? Porque a criança, o aleitamento materno promove que a criança ela aprenda a se autorregular, né? E isso é importantíssimo para a vida adulta. A gente tem que saber se autorregular, né? Saber até quando ou até onde eu vou comer para me sentir satisfeito, né? E essas técnicas de coerção que a gente fala, né? De obrigar a criança a comer, de impor horários muito rígidos, impor quantidades, né? Não, ou premiação, você raspa o prato que você ganha, sei lá, algum prêmio. Todas essas técnicas, elas estão associadas com aumento da obesidade na vida adulta, certo? Era isso que eu quis trazer, né? Então, tá vendo? Ó, essas atitudes excessivamente controladoras, elas induzem ao hábito de porções mais volumosas, tá? Então, ela também causa inapetência na infância, né? Então, assim, pode trazer um excesso, mas também uma falta de apetite, certo? Horários mais regulares, sim, eles vão acontecer, mas sem um excesso, né? Por quê? Para ele continuar permitindo a atuação daquele mecanismo fisiológico da regulação da ingestão, quer dizer, a criança se autossaciar, né? Então, porque a percepção correta dessas sensações de fome e saciedade, né? Então, a criança tem que aprender a sentir a fome e a sentir a saciedade, certo? Isso é importante para quê? Proteger contra a obesidade no futuro. E aí, algumas vantagens, né? Milhares, né? Da criança ser alimentada continuamente, né? Eu acho que eu falo isso aqui quase todas as vezes que eu venho aqui no Telesaúde, porque a gente precisa mesmo de... eu acho que falar sobre isso, né? Quer dizer, é importante que essa criança seja amamentada continuamente, né? Então, dessa vez eu trouxe pelo menos uma imagem diferente, tá? Então, quer dizer, essa criança ela vai ter um peso melhor, porque as crianças amamentadas, normalmente, elas tendem a ser mais magras, né? E a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Com a criança ser mais magrinha, porque a gente gosta daquele menininho gordinho, né? Mas a gente sabe que quando a criança ela é mais magra, assim, isso também é um fator protetor, né, contra a obesidade no futuro. Então, ela tem um sistema imunológico mais fortalecido. Ela é uma criança de mais fácil manuseio, quer dizer, você não precisa sair carregando aquele tanto de mamadeira e tudo. Independência, isso eu acho uma coisa interessantíssima a gente falar, porque a gente escuta muito as mães, assim, queixa das mães, que elas falam, não, mas eu tenho que desmamar o menino, porque tá todo mundo me falando que esse bebê vai ficar dependente demais de mim. Mas as pesquisas na área do aleitamento materno mostram o contrário, tá? A criança amamentada com a amamentação continuada, né, que mama por 2 anos ou mais, ela é uma criança mais independente. Ela sofre menos de uma coisa que a gente chama que é de... como é que fala? Esqueci o nome, gente, daqui a pouco eu volto, tá? Quando a criança ela é separada da mãe, ansiedade da separação, lembrei. Ela é uma criança que sofre menos essa síndrome, né, essa crise da ansiedade da separação. Quer dizer, você deixa a criança no lugar ou precisa deixar na escola, ela não vai sofrer tanto de estar separada da mãe. Então, foi isso que eles observaram, que a criança que está em aleitamento materno continuado, né, quando se compara com as outras crianças que não foram amamentadas, as crianças que não foram amamentadas, elas sentem mais a ansiedade da separação e as amamentadas, elas sentiram menos a ansiedade da separação. Então, quer dizer que a criança amamentada, ela é uma criança mais independente. Então, o aleitamento materno não causa essa dependência da criança com a mãe. Pelo contrário, né? Então, ficou comprovado que a criança amamentada, ela vai ter menos ansiedade da separação. Quer dizer, ela vai sentir menos quando ela está distante da mãe, tá bom?
Então, os olhos, a formação, né, da retina, a questão da vitamina A presente no leite vai ser bom para os olhos das crianças, para a formação dos dentes, para os ossos, como a gente já falou, né, quer dizer, ela vai ter ossos mais fortes, ela vai ter uma chance menor de osteoporose na vida adulta. Eu acho que é isso, né? Vou passar para a próxima, porque senão a gente vai ficar aqui lendo slide durante muito tempo. E as principais referências, né, que eu trouxe para vocês, que são aqueles artigos, né, do Adam Lucas. Então, é um artigo que fala, como eu falei, né, das primeiras pesquisas ali. Esse é mais recente, um pouquinho da década de 90, mas essas pesquisas começaram na década de 70, né, que falam da importância do leite materno para o prematuro, né, então protegendo ele principalmente contra a enterocolite necrotizante, né, ali no período neonatal, mas também já as pesquisas mostram que não é só naquele período, né, que a proteção ela continua ao longo da vida. Então, com esse pesquisador Adam Lucas, esse artigo de 2005 é dele também, já falando sobre, que é o artigo que fala sobre né, assim, a importância no desenvolvimento neurocerebral, a importância na proteção do risco cardiovascular, a importância contra a obesidade, né? Esse artigo de Cunha, aí, que a atuação do pediatra nos primeiros 1000 dias da criança, é o que eu falei para vocês que vem com aquelas tabelinhas, aquela tradução da série do Lancet de 2008, tá bom? E eu espero que tenha ajudado, tá? Quero agradecer a todos aqui pela presença hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Ela é muito assim, fala assim, bem superficial. A gente quis trazer aqui a ideia mesmo do que é esses primeiros 1000 dias, né, que a indústria fala tanto, que a imprensa fala tanto, né, a importância desse momento e também trazer para vocês assim, onde pesquisar mais.